Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo. Estamos aqui no nivelamento do curso do Web Academy, versão remota, versão ensino à distância. Como o professor Paceto falou no sábado para vocês, é uma aventura. Nós estamos começando a fazer isso aqui dessa modalidade aqui. Apesar de eventualmente a gente gravar aulas aos sábados no Web Academy local, é mais por uma questão de backup. Agora não, o ensino é todo dessa forma, então a gente vai aprender um pouco com vocês também. Espero que vocês todos estejam curtindo bastante aí a experiência. Bem, a gente parou no sábado passado, a gente falou muito no sábado passado sobre a primeira parte de manipulação de arquivos e criação de diretórios. Aí, o que a gente vai ver nesse restante aqui de aula sobre Linux, né, sobre revisão de Linux? A gente vai ver uma coisa que é muito comum, né, que vocês viram, que já perceberam que a gente tem aqui. Lembra aqueles arquivos que eu criei com vocês aqui na aula de sábado? A gente tem conteúdo neles. E eventualmente a gente quer saber o que tem dentro desse arquivo. Tá? Então, tem uma série de comandos que a gente utiliza para saber esse cara. Então, o primeiro deles é o cat. Tá? Quando você usa cat, ele expõe o arquivo que você está vendo naquele momento. Tal. Então, você coloca aqui tipo aula. Aqui é aula 1. Aí ele, pô, não tem nada nesse cara aí. Pô, mas eu quero jogar uma coisa dentro desse conteúdo aí. Então eu vou editar ele. Nano. Aula 1.txt. Aí eu vou editar. O Nano é um editor de linha de comando que tem no Linux. Então assim, ó, o console do Linux tem uns editores de texto, tá? Tem vários entre eles. Eu digo que o Nano eu acho que é um dos mais fáceis e que basicamente tem em todos os Linux, tá? Então ele é bem fácil de usar. Você dá nano no nome do arquivo, ele já abre. Aí você pode colocar aqui, colocando um conteúdo novo. Salva o arquivo, Ctrl S, aí você. Ou Ctrl O aqui, né? Tem várias opções de fazer a mesma coisa, caso você queira salvar. Mas o Ctrl S normalmente é o mais fácil. E Ctrl X você sai. Aí, para ver o conteúdo que você colocou, tem várias opções. O cat, que é o aula01.txt, ó, já aparece que está aí. Uma coisa legal é que o cat, ele, além de expor, você pode colocar também vários arquivos na sequência. E quando você vai colocando os arquivos, ele vai concatenando o conteúdo desses arquivos e mostrando para você. Então, um exemplo rapidinho aqui. Eu vou pegar agora o aula 2, né? Então vou dar nano, aula 2. Aí, um conteúdo diferente agora. Ctrl X, Ctrl C, ó. Vou dar agora cat, aula 2. Opa, é cat. Tá aí. Agora se eu fizer cat, aula 1 e cat, opa, aula 2, opa, 2. Ó, ele vai mostrando todos os conteúdos. Então, assim, isso aqui é uma coisa que é bem legal, que você pode utilizar isso aqui para editar conteúdo de vários arquivos para você ver alguma coisa, comparar tal. Aí você pode ver, pô, mas ele mostra na tela e sai, tá? Então é uma coisa bem legal. Um outro comando que tem é esse cara aqui, é o more, tá? A cada página solicita que o usuário pressione a tecla para continuar. Olha o que é legal aqui, né? Você dá more, aí eu vou dar more aula 1 aqui. Tá vendo que ele fica ali, ele entra numa tela diferente, ele não joga as coisas no console, você entra num programa. Aí dentro desse programa aí ele mostra, se tivesse mais de um conteúdo, você daria barra de espaço e você vai andando aos pouquinhos dentro dele. Mas uma coisa legal do more é que você pode encontrar uma palavra dentro desse, você digita barra, aí você coloca aí ele procura onde está esse cara, tá dentro da página. Então é um negócio bem legal de a gente utilizar, facilita algumas coisas também. Outra, assim, da mesma forma como o more também, aí tem o less, tá? Mas vamos ver aqui a diferença, ó. Faça mais do que o more com less. Não lê o arquivo todo. Iniciar permite o movimento de retrocesso no arquivo. Então, o less, ó. Less, aula 1.txt. Aí o que acontece? Com o LED a gente consegue subir e descer, a gente consegue fazer um monte de coisa aqui com ele. São jeitos de ver, tá? A brincadeira é vocês testarem formas de fazer aqui. Eu posso tentar pegar aqui. Deixa eu pegar aqui uma.
Tá lá um texto que tem muito conteúdo. Vamos lá aqui. História da Chapeuzinho Vermelho. Opa. Vamos ver aqui. Pô, eu digitei errado aqui. Não. Completa. Pô, legal. Vamos ver se tem um texto aqui que eu possa copiar e colar. Sem roubar nada de história aberta, né? Então. Tô lá no site do Mac. Ah, não, eu quero PDF não. Eu quero TXT, cara. Vamos lá. Pô, tá aí, ó. Perfeito. Deixa eu ver se vai rolar, cara. Pô, mas muito comercial, não vai rolar não. Vamos ver se eu pego aqui um outro lugar aqui. Com explicação, cara, vamos ver. Tá, eu acho que aqui tá bom, ó. Vou copiar esse texto aqui. Tem uma parada legal que eu ia falar pra vocês sobre Linux, né? Tipo, o meu Linux aí tem uma brincadeira que é legal. Eu acabei de selecionar um texto, né? Se eu apertar o botão, não tem um botão de scroll do mouse, se tu apertar ele, tudo que tu selecionou, tu tá selecionado aqui, tá numa área de colagem separada do Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ver se vai rolar aqui. Eu vou dar aqui um nano no teste 2. Aí eu vou apagar esse cara aqui, ó. Aí eu vou apertar o botão do mouse, ó. Cara, ele inseriu toda aquela historinha que eu copiei. Só porque eu apertei o botão do mouse, entendeu? Vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl X, salvei. Agora se eu der More, teste 2, ó. Tá a historinha aí, ó. Aí tu vai apertando a barrinha, ó. Tu vai apertando, subindo e descendo. Aí você pode ver o que tem dentro do arquivo, caso ele tenha muito conteúdo, tá? Quando você aperta a barra e coloca, sei lá, vermelho, aí ele vai sempre mostrar pra você onde é que tem vermelho na tela. Então, ele não marca no texto, mas ele vai parar numa tela que tem vermelho escrito alguma coisa, tá? Então, eu acho que é bem legal isso aí. E o LES, ó. LES teste2.txt. Tu vê que aí, ó, você também consegue andar pra cima e pra baixo e tal. Então, é uma forma de você manipular. Muita gente usa isso aqui para fazer, assim, vocês eventualmente vão estar num terminal e querem ver uma coisa dentro de um arquivo de fonte que vocês estão trabalhando, tal, desenvolvendo. Então isso aqui são coisas práticas, você não ter que abrir um editor de texto e tal, você já vem aqui e usa esse cara, tá? E você pode abrir mais de um arquivo, vários na sequência. Então é uma coisa bem prática a gente usar. Outra coisa legal é o seguinte, vamos lá. Daqui, aí para sair desse cara aqui você aperta o botão, o que, né? Aí professor, dúvidas? Manual, cara. Lembra que eu falei pra vocês que o manual tá pra nos ajudar. O LES, ó. Ele mostra todo aquilo que o conteúdo faz, tal, tudo direitinho, qual o programa que você quer. E o More, mesma coisa, entendeu? Então é um cara que você usa pra fazer coisas, tal. Aí, dúvida, o que cada comando faz. Sempre veja o manual. O manual, ele é o amigo do Linux, cara. Do usuário do Linux. Ele é muito show de bola. Outra coisa, outros arquivos que tem pra gente olhar é o head e o tail, tá? O que significa aí? O head, ele mostra as primeiras 10 linhas, dependendo da configuração que você pode colocar também de um arquivo, ó, teste2.txt. Ó, ele mostrou as 10 primeiras linhas aqui do meu arquivo, tá? Você pode colocar mais, tá? Não é necessário abrir o arquivo todo, porque às vezes você quer ver só uma parte do arquivo e tu não quer ver o arquivo inteiro, tu quer ver só a parte final, tá? E o contrário dele é o tail, entendeu? Tá aqui o tail. O tail, ó, ele mostra o final do arquivo. Professor, por que esses comandos são desse jeito? É que vocês vão perceber que, vamos lá, você subiu um servidor e você quer analisar, tá percebendo que, pô, o servidor tá crashando, você quer acompanhar um log para ver se está aparecendo algum warning, alguma coisa do tipo. Aí você põe o teu log para escrever no arquivo. Você usando esse comando aqui, o seu arquivo está sendo escrito, ele atualiza o arquivo. Então você consegue, mas às vezes tem programa que atualiza o arquivo escrevendo lá no final, dando append. Tem programas que escrevem no começo do arquivo, ele vai fazendo tipo um blog, o mais atual vai ficando por cima, ele dá enter e escreve, enter e escreve. Aí
Como é que a gente faz para ficar analisando esse cara em tempo real? Pô, é normal. Olhou aqui, cara, pô, esse programa que ele escreve no final. Datail, nome do arquivo de log, pô. Aí tu consegue ver ele sendo atualizado. O cara tá escrevendo, aí você vê o arquivo, o teu atualizando aquele cara. Então, é uma coisa muito fácil, muito otimizada para quem desenvolve software, acompanhar o que está acontecendo com o software que está sendo executado e que está jogando coisa no arquivo de log. Então você pode olhar muito bem, muita facilidade esse tipo de situação, tá? Olha aqui, ó. O tail-f, né? Exibe as últimas 10 linhas de um arquivo e continua a exibir novas linhas quando elas são acrescentadas ao arquivo. Muito útil para acompanhar as mudanças em um arquivo de log, por exemplo. Vou emular isso aqui para vocês. O datail-f, teste 2. Ó, tá aqui ele tá aqui no. Se vocês olharem bem, ó, tá aqui o cursor piscando aqui no cantinho, né? Eu vou abrir agora um editor de texto aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui um editor de texto. Vou dar uma bagunçada aqui na gravação. Tá aqui. Workspace, nivelamento, Linux Work. Teste 2. Ó, esse aqui é o arquivo, né? Agora vamos supor que eu fosse um processo que estou escrevendo nesse arquivo aqui. Vou dar Enter, novo conteúdo. Opa, cadê o tail aqui? Novo conteúdo. Salvei. Opa, acho que eu até saí aqui do diretório. Novo conteúdo, deixa eu ver se vai conseguir agora. Mais algo novo. -6. Não sei se eu tenho que fechar o arquivo e tal. Ou se eu tenho que apertar Enter aqui. Não está atualizando aqui, mas em tese deveria ter atualizado. Ou ele atualiza de outro jeito aqui. Deixa eu... vamos dar um man, né, cara? Vamos descobrir. Vamos dar um man aqui. Man tail. Vamos lá. Faça a saída da última parte. Com o arquivo não falho. Vamos lá aqui. Tá bem aqui, ó. -F, follow, né? Output. Enquanto assim, ele vai fazer o append, né? Enquanto o arquivo cresce. Pô, legal. Vamos tentar aqui. Faz o output das últimas 10 linhas, tal. Deixa eu ver, vamos tentar de novo, cara. Talvez eu não tenha usado a melhor forma de editar o arquivo, tal. Vou dar tail-2 -f aqui, aí eu vou dar. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. A quantidade de linhas, tá? Eu quero colocar menos linhas. Tail-n, colocar 5. Novo conteúdo, mais algo novo. Eu vou tentar editar esse cara aqui agora de outro. Aqui do Nano aqui. Deixa eu ver se vai rolar aqui. Deixa eu puxar esse. Puxar um terminal novo pra cá. Vamos ver se vai funcionar. Eu tô querendo emular aqui, eu já brinquei tanto disso. Vamos lá, Workspace. Nível MA, Linux Projects. Nano, teste 2. Ponto. Vamos lá, vamos ver se eu vou escrever aqui se vai dar certo. Mais um conteúdo excepcional. Epa, Ctrl. Olha aí, eu salvei aqui. Era alguma coisa no editor de texto aí que deve ter um buffer, alguma coisa e não escreveu na hora. Mas eu estou escrevendo aqui no Nano, ó. O tail tá aqui, aí vamos supor que é um log de um arquivo, pô. Aí eu estou editando aqui e ele vai colocando. Outra coisa apareceu. Aí eu vou salvar aqui, ó. Ele já aparece lá. Então ele é um ótimo mecanismo de você ficar monitorando quando um log está sendo escrito, tá, o programa está inicializando. Aí tu vê, pô, aí tu pede para algum usuário fazer um teste, ou mesmo você está fazendo um teste, né? Você quer testar alguma coisa numa interface, ver se está chegando no servidor, o servidor back-end deu um problema, tá? Aí tu põe um monte de habilita o log lá no servidor de back-end. Aí tu, pô, cara, vou ficar dando um tail aqui no log e ver o que aparece. Aí tu clica nas coisas, tá? Pô, ele apareceu uma ordem aqui, aí tu já sabe na hora o que tá rolando. Então, é um mecanismo bem legal de a gente entender como é que funciona. Aí dá Ctrl C, saiu, fechou. É bem legal de a gente acompanhar, né, como é que funciona
É software que está rodando em tempo real. Aí você usa esses comandos head e tail. Eu acho que são caras muito legais aí de você ver como é que está acompanhando. Então, nessa parte de arquivo, eu acho que isso aí é um cara muito legal, mas assim, pô, você tá olhando na mão. Agora vamos supor que tem muito arquivo para ver, tem muita coisa. Aí o que você quer? Aí, às vezes você quer ter um programa, tipo, quem está acostumado a usar o Windows tem aquele localizador do Windows, né? A barra de pesquisa que ele procura dentro dos teus arquivos. O Linux tem um equivalente a ele que é muito antigo, que é o grep, tá? O grep, ele pesquisa os arquivos passados como parâmetro, buscando um certo padrão que você está querendo encontrar nele. Por exemplo, aqui no nosso trabalho, na nossa pastinha aqui de experimento, né? Eu vou usar o comando grep. Ó, grep, o padrão é aquilo que você está querendo procurar e exibe as linhas que tem aquele padrão. Então eu vou colocar aqui grep vermelho no arquivo teste2. Aí ele já mostra, ó, chapeuzinho vermelho, era uma menina já sempre chapéu é a cor vermelha. Depois já, aí se eu colocar vermelho, aí eu colocar chapéu. Aí tem um monte de lugar que tem chapéu. Ele vai colocando aqui, porque o chapéu tá sempre chapéuzinho, entendeu? Eu não coloquei chapéu separado, eu coloquei chapéu. Aí ele, onde tem a palavra escrito chapéu, ele vai colocando lá a linha que tem escrito chapéu, tá? Então, você vê que ele consegue encontrar conteúdo rápido nesse negócio. E qual é o legal? Você consegue procurar não somente no arquivo que você passa comprando, mas uma sequência de arquivos. Vamos supor que você está no diretório lá que tem vários arquivos, e aí você quer procurar aquela palavra em todos os arquivos que estão naquele diretório, que terminam com log. Aí, por exemplo, aí aqui você dá o comando, o padrão que você quer, ó, em todos os arquivos.log, tá? Ah, professor, eu não queria diferenciar maiúscula de minúscula. Aí, ó, você coloca o "-i", tá? Ah, eu quero procurar tudo que está dentro dessa pasta aqui, de todos os diretórios que estão lá dentro. Aí você usa o "-r". O "-r" é sempre recursivo, né? Recursivo ele procura aqui, procura dentro do diretório, dentro daquele diretório ele vai procurando, tá? E o legal é, você também pode encontrar as linhas que não possuem certa informação. Exemplo, tem um diretório, tu tem um log lá que ele tem um monte de arquivo que, pô, tem um monte de informação importante lá dentro dele. Aí, só que esse log aí, ele tem o aviso de warning, erro e info. Aí tu pô o info, ele imprime um monte de info. Então, não, cara, eu não quero ver as linhas que tem info, eu quero ver somente as linhas nesse arquivo que vão ter warning ou erro. Então tu pode excluir da visualização do grep as linhas que não tem uma certa palavra. Por exemplo, eu vou fazer o contrário aqui agora. Tipo, aqui eu pedi chapéu, né? Eu vou colocar "-v". Deixa eu ver se vai dar certo aqui. É o V maiúsculo? Acho que é o V maiúsculo. Deixa eu ver. Não, V minúsculo. Aí ele vai pegar todas as linhas do arquivo que não tem a palavra, que não tem uma frase que tenha chapéu naquela linha. Ó. Ele pegou aqui. Então, aqui eu peguei a história da Chapeuzinho Vermelho. Todas as linhas que não tinha chapéu escrito, ele colocou aqui. Ele fez o inverso da outra aqui. Nessa outra aqui, se você coloca o normal, ele pega as linhas que tem chapéu escrito em algum lugar. Então, para vocês verem, ó, eu posso fazer um teste mais legal aqui que agora, ó, tipo, pegar a palavra avó, aqui não só doces. Aí vocês vão ver aqui, só tem, ó, essa linha aqui, doce, essa outra linha aqui, doce. Isso aqui é uma linha inteira, tá? É porque ele tá colocando tudo assim numa linha só. Mas assim, se esse terminal fosse bem grandão, apareceria numa linha só. E aqui são a terceira linha que tem escrito doce, tá? Então vocês estão vendo aí que ele é bem eficiente nesse ponto de procurar coisas. Galera, isso aqui quando a gente está desenvolvendo software, a gente está no terminal, quer encontrar uma coisa rápida, tal, papá, e você não está numa IDE, ou você quer rapidinho, você, pô, não quer abrir o arquivo, você quer ver rapidinho, só você tem um negócio lá e fazer uma modificação, salvar e sair fora. Você encontra usando o grep, cara. É muito, muito prático, tá? Então a gente usar o comando grep para isso. Outra coisa legal é usar o comando sort. O comando sort, ele tem esse objetivo de ordenar as coisas que estão dentro de um arquivo. Mas ele não altera o arquivo. Esse é o mais importante. Ele altera as coisas que estão no arquivo e mostra na tela. Professor, explica esse conceito aí, que esse conceito aí foi muito louco, cara. Deixa eu mostrar para vocês como é que é o conceito. Vou voltar aqui de novo.
Bora pegar esse arquivo aqui agora. Dá um clear aqui. Vou pegar o teste 3 aqui. Deixa eu ver o que, é que tem no teste 3. Vamos lá, vamos dar um nano teste 3 aqui. Vou apagar esse cara. Aí vou digitar aqui uma sequência de números. 3, 4, 0, 20, 12, 100, 150, 42, 12. Vamos lá. Olha uma coisa importante. Eu estou digitando números aqui, mas não achem que ele vai ordenar achando que isso é número, tá? Isso é uma coisa importante, é importantíssimo, tá? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos lá, eu vou dar sorte. Teste 3. Opa. Ó, ele primeiro colocou o 0, os 12, o 150, o 3, o 4 e o 42. Professor, por que ele ordenou desse jeito? Porque ele ordenou como se fosse strings. Ele não ordenou como se fossem números. Ele não entendeu quem é que vem na frente de quem na ordem numérica. Ele colocou quem está na frente de quem na ordem de strings, tá? Então essa que foi a forma como ele ordena aqui os arquivos que vocês vão colocar. Porque ele, em tese, é feito para ordenar palavras. Vamos agora editar de novo. E aí ele não alterou o arquivo. Isso aqui é só o que está sendo mostrado, tá? Eu vou abrir de novo o arquivo. Ó, continua todo mundo na mesma posição original. Agora se eu colocar aqui casa, cachorro, sorvete, balão, tambaqui, colocar aqui carrinho, não, carro tá fácil demais. Vou colocar aqui avião, vou colocar aqui computador e vou colocar mouse. Salvar, sair, vou dar sorte. Olha aí, ó. Ele ordena por ordem alfabética, tá? Então lembre que o sort faz isso. Ele não ordena o arquivo como um número, ele ordena como se fosse string sempre. A gente vai falar um pouco mais disso aí. Assim, para quem não entende bem esse conceito de string, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na parte de programação. Mas assim, o comando sort ele ordena em ordem alfabética as coisas lá dentro. E quando for número, os números não são ordenados na forma de numérica, eles são ordenados como se eles fossem um alfabeto. Então, o 4 vem antes do 42. Então, assim, aí o 42, pô, o 42, ele vem não, ele vai ordenar de acordo com a visão dele de número, tá? Então, mas não é numérico, não é um número sim que ele vai colocar. Tanto que vai acontecer muito de o 1 tá o 104 e depois tem o 4 na frente. Mas por quê? O 4 vem depois na ordem alfabética do 1, tá? Então, essa que é a sacada que vocês têm que só tomar cuidado na hora de usar o sort, porque a ideia ele funciona de um jeito muito bem, mas a gente tem que entender o jeito que ele funciona para a gente não usar ele de forma errada. Ou a gente esperar um resultado e ver outra coisa. Se você quiser ordenar de forma invertida, você pode colocar o -R aqui, ó. Reverse, entendeu? Aí ele, ó, quem estava com T vai por último, quem vai com essa, aí faz a parte de inversão toda direitinho aí para vocês verem, tá? Então é uma coisa bem legal. E vocês viram no último exemplo lá quando eu coloquei número que eu coloquei o mesmo número duas vezes, ele mostrou. Aí você pode querer ver sem reduplicados, aí você coloca esse Uzinho aqui, que é o unique, ele tira as duplicatas desse cara, aí mostra tudo bonitinho para vocês, tá? Uma coisa legal agora aí a gente falar bem, a gente manipulou o arquivo, aprendeu a ver o que tem dentro dele. Só que o Linux ele tem uma coisa que eu gosto de reforçar, né? Vocês lembram que eu falei para vocês, no Linux tudo é arquivo, legal. Mas acontece uma coisa interessante dentro do Linux que é o seguinte, você pode eventualmente fazer tipo uma coisa da física, né? Que o pessoal fala, fazer um buraco de minhoca. O que é? Você está no diretório, mas você tem uma passagem para ver um lugar de um outro diretório que está dentro do Linux. Entendeu? Esses caminhos loucões que a gente faz lá dentro, a gente chama de link simbólico, entendeu? Então o link simbólico ele é uma referência. Você pode fazer uma referência para uma pasta, para qualquer arquivo. Se esse arquivo for um diretório, você vai acessar aquele diretório. Se ele for um arquivo, você pode acessar aquele arquivo, tá? Por que é interessante isso? Porque às vezes você não quer que todo mundo copie
tem uma cópia diferente de um arquivo. Você quer que todo mundo veja o mesmo arquivo. Por quê? Se você altera aquele arquivo, aí todo mundo vai ver aquela alteração. Tu não precisa mandar uma cópia para todo mundo. Então, você tem esse negócio do LS, do LN que a gente chama, que é o criar o link simbólico, tá? Toda vez que tem um arquivo, que um link simbólico criado, você vai ver essa setinha, entendeu? Quando você dá o ls-l, você vai ver essa setinha aqui, mostrando quem para quem ele está apontando. E dependendo do seu shell, você já viu que cada shell, lá no início do curso, tem sua forma de mostrar as coisas. Tem shell que vai deixar ele de cor diferente, tá? Então, é uma característica do tipo de shell que você usa. Vamos dar uma olhada como é que funciona então, né? Então, vamos dar aqui um man, acho que é o ln, cadê aqui vou mostrar aqui o comandinho, como é que a gente cria o link simbólico. Tá aqui, ó. ln-s, então você vai fazer um link, ligar o arquivo, aí "-s", aí você vai colocar symbolic link, que é nome do arquivo e o nome do link, tá? Então, o que eu quero dizer aí? Você vai criar um link para um arquivo em outro diretório com aquele mesmo nome. Aí você está passando o nome do link aí, o nome do diretório igualzinho. Vamos pensar aqui, vamos lá. O ln. Cadê? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou aqui no old aqui. Eu vou. Olha lá, aqui tem o teste 1, teste 2. Aí tem o teste 3 ali. O teste 2, acho que o teste 2 foi o teste que eu coloquei. Ponto barra teste 3. Tá, é a lista de. Vamos supor que essa lista aí seja uma lista de arquivo de configuração do teu software. Aí tu vai trabalhar com a tua equipe, tal, no projeto. Aí vocês querem manter essa mesma lista de configuração. O que eu vou fazer aqui? ln-s. Aí, ó, primeiro você coloca o nome do arquivo. O nome do arquivo é onde está o arquivo que você quer fazer o link. Então, teste3.txt. E o nome do link que você vai criar. Você pode criar com o mesmo nome que você quiser. Ou você pode colocar, ó, config.txt. Ó, apareceu agora, ó. Você viu que já mudou a cor aqui dele, ó. config.txt. Se eu der ls-l, ó, config.txt, ele está apontando para onde? Ele está apontando para o diretório 3. Se eu der cat, ó, cat config.txt, eu vou ver aquele mesmo arquivo. E o legal, se eu alterar o arquivo original, esse aqui já altera ao mesmo tempo, porque na verdade eu estou vendo aquele arquivo, tipo, ó, nano teste 3. Eu vou editar aqui agora, vou colocar a mouse aqui de novo repetido, ó, mouse. Salvei, saí. Quando eu der cat no arquivo, ó, apareceu o mouse repetido ali de novo, porque você está vendo o mesmo arquivo. Então você pode ter várias o arquivo de configuração, todo mundo linkado. Pô, tem vários usuários nessa máquina aqui, todo mundo está pegando o mesmo arquivo de configuração. E você só precisa alterar em um lugar, pô. Aí todo mundo vê aquele mesmo arquivo. Isso é bem legal, tá? Outra coisa que isso aqui é muito utilizado é você pode ter um local que tem um arquivo que você permite todo mundo ler, mas chegar naquele lugar é proibido. Tipo, eu posso criar um arquivo que ninguém pode acessar ele dentro da pasta do root. Mas eu posso fazer um link para a pasta do root permitindo que as pessoas leiam aquele arquivo, que é bem legal. Então, aí todo mundo lê o que está no arquivo dentro da pasta do root, mas somente o root pode acessar e fazer as coisas que ele precisa fazer naquele arquivo. Tá? E a gente vai ver um pouquinho porque a gente vai falar de permissões já, tá? Então, legal, né? Para remover o link, basta você dar RM e o nome daquele link. Tipo, RM é o nome do link, ele some daí. Mas do jeito que ele está aí, eu quero que ele fique aí, porque eu quero que vocês entendam um conceito bem legal aqui nele. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele está apontando para esse cara aqui. Na verdade, quando você está fazendo isso aqui, você está fazendo tipo um atalho para aquele arquivo. Em vez de eu ter que digitar aquele arquivo todo, ele está criando esse diretório lá. Tá vendo aqui, ó? Ele aparece assim, até tem um aviso quando você vê na listagem longa, um Lzinho aqui no começo para dizer que é um link. Ele não é um arquivo, é um link para um arquivo. Então você sabe, na verdade, que você não está mexendo com o arquivo fisicamente, você está mexendo com um arquivo que está em outro lugar dentro daquela pasta, tá? Pô, outra coisa importante, tá? O link simbólico,
é um ponto, tá? É um pontinho só, ele está apontando para lá. Outra coisa é o hard link. O que é o hard link? Entendeu? O hard link é uma cópia. Olha, vocês viram o que eu fazer aqui, ó. Deixa eu dar um mano ls para você ver, né? O ln, né? O ln ele cria links entre arquivos, tá? Então o que é que acontece? Quando eu coloquei aquele "-s" ali, o que que eu quis dizer para você? Fazer um link simbólico. O que é um link simbólico? Que eu estou fazendo um link que eu estou apontando para o arquivo. Mas professor, e se eu quisesse fazer um outro tipo de link, que é o link chamado link hard, o link cópia dura, entendeu? Eu faria desse jeito aqui. Deixa eu voltar ao arquivo aqui. Opa. ln, se eu criar aqui, tá aqui. Eu vou criar agora um link no outro arquivo aqui. Vou chamar aqui agora de hard test 3. Quando eu faço esse cara aqui, ó, vocês estão vendo que o hard test 3, ó, não é mais um link. Ele é uma cópia do arquivo, tá? Então, vou dar aqui o cat no hard test 3, ó. Ele é como se fosse uma cópia daquele arquivo principal. Ele tá linkado com esse cara aqui. Então, o comportamento padrão que é hard link. Hard link é para um arquivo comum com exatamente o mesmo, entendeu? Conteúdo do arquivo original. Entendeu? Apesar de economizar espaço em disco, não há como distinguir o hard link do arquivo original. Se você remover o arquivo original, não há impacto no hard link, tá? O conteúdo é apenas removido quando não há mais arquivos ou hard links associados a ele. Então, o link simbólico ele tem uma coisa. Se eu apagar esse cara aqui, o link simbólico ele deixa de existir. Ou ele não funciona mais da forma como a gente está querendo. Por exemplo, eu vou voltar aqui agora. Eu vou mudar o nome do teste 3. Teste 3 vou mudar para teste 4. Todo mundo já aprendeu que a gente renomeia as coisas no Linux usando o comando mv, né? Pô, tranquilo, tal. Movi o cara. Olha aí, legal. Vou lá no old agora. Vocês viram que, ó, olha como é que ficou o config ali, ó. Ih, cara, quebrou, professor. Por quê? Porque não existe mais aquele arquivo para onde eu estou apontando, tá? Não existe mais. Aquele arquivo sumiu, já era, tá? Agora, o hard 3 está lá, pô. O hard 3 está lá, nada modificou ele. É como se fosse uma cópia do arquivo mesmo, tá? Então, essa ideia de hard link e soft link, assim, eu digo assim, o hard link é uma cópia, cara. Então, não faz muita diferença, não. Professor, e se eu fizer uma coisa assim, bem do mal mesmo? Tipo assim, eu vou fazer uma coisa engraçada. Eu vou pegar o aula 2, é onde a gente colocou o More Teste 2. Foi a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou copiar o teste 2 vou criar agora teste 3.txt. Eu vou criar um arquivo com o mesmo nome do link que está apontando para cá. Tipo, o arquivo que está dentro do old está apontando para o arquivo teste 3. Eu vou criar um arquivo teste 3 agora. Bora voltar agora lá no old. Ele voltou a ficar normal de novo, entendeu? Ó. Só que agora tá a história da Chapeuzinho Vermelha toda aqui, entendeu? O que significa isso? O que você alterar no arquivo original, você apagou, botou outro, o link volta ao normal. Se você sumir com o cara, o link cai, tá? Enquete rápida. Quem já tinha brincado com esse negócio de link simbólico aí? Quem já mexe com Linux aí, já tinha brincado com essa história de link simbólico? Levanta a mão aí, quem já mexeu com link simbólico. Quase ninguém, né? Isso a gente usa muito em projeto, tá, pessoal? Para compatibilizar arquivos, para evitar de pessoas ficarem com cópias diferentes e trabalhar com uma coisa. Tu manda, ó, todo mundo tem que usar esse arquivo aqui, faz um link simbólico para ele, porque caso eu altere aqui, tu já vê a alteração e tal. Então, esse negócio do Linux, ele tem muito isso, assim, e no Windows tem uma coisa parecida com isso, mas quase ninguém usa, tá? Então, é para vocês terem essa noção de que o Linux dá muita ferramenta para desenvolvedor. Então, ele é um ambiente muito propício para a gente fazer esse tipo de coisa, dada a natureza de como ele funciona nos diretórios dele, tá? Agora vem a parte legal. Vamos lá.
bora falar sobre direito de acesso ao arquivo. Isso aqui, galera, talvez seja o pináculo dessa parte da aula que a gente está vendo agora, tá? Por quê? A segurança base do Linux é toda fundamentada em muitos conceitos. E um dos conceitos muito importantes, além do conceito de diretório, de acesso, da hierarquia, é o conceito de quem pode acessar um recurso. Pode ser um arquivo, ou pode ser uma pasta, ou um diretório. Lembrando, diretório também é um arquivo, tá? Só isso. Linux, tudo é arquivo. A gente tem 3 níveis de leitura, de acesso à leitura a um arquivo no Linux. O primeiro acesso é o do dono do arquivo, tá? Quem é o dono do arquivo? É quem criou o arquivo, quem está com a posse dele, tá? São os primeiros 3 códigos aqui, ó. Os primeiros 3 códigos são o acesso de quem criou o arquivo, de quem é o dono do arquivo, do owner, que a gente chama, tá? Os próximos 3 são os identificadores de acesso das pessoas que estão no mesmo grupo do dono do arquivo, tá? Porque você pode ter um usuário, ele está no grupo aluno, você pode ter um usuário que está no grupo professor, você pode ter um usuário que está no grupo administrador, você pode ter um usuário que está no grupo dev, está no grupo front-end, está no grupo back-end. Se todo mundo está trabalhando na mesma máquina, dentro do mesmo sistema, você pode ter essa configuração acontecendo. E a terceira configuração é o acesso de qualquer outra pessoa. Não é o dono, nem é do mesmo grupo, é uma outra pessoa aleatória. Qualquer outra pessoa que está na máquina, tá? Então, esse cara aqui é que regula como é que o teu usuário, o teu sistema vai ver as coisas. Na minha máquina, na minha máquina aqui atualmente só tem 2 usuários. O meu, pessoal, e o root da máquina. Então, e nós dois, por acaso, estamos em grupos diferentes. Tipo, o Moisés está no grupo Moisés. O root está no grupo do root. Tá? Então, tem coisas que o root vai criar que eu não vou poder ler, cara. Não importa onde ele crie, porque o root pode fazer tudo. Em tese, a máquina toda é do root. Tá? Então, tem coisas que eu posso escrever que o root não pode ler? Vai ter. Mas o root tem a possibilidade de trocar as permissões das coisas, que eu não posso fazer isso. Tipo, eu não posso trocar a permissão de um arquivo que não é meu, tá? Então, essa começa a fazer as brincadeiras. Então, a gente sempre vai ter as permissões do usuário, do grupo e dos outros. O R é de leitura, o W é de escrita e o X é de execução. Quer dizer que tem arquivos que eu posso proibir a leitura, posso proibir a escrita, mas posso permitir a execução? Sim. Muitos dos programas que a gente instala na máquina, a gente não pode ler e não pode escrever, mas a gente pode executar. E tem alguns arquivos que você pode ler e executar, mas não pode escrever. Eu posso alterar, tipo um script. Está lá dito que eu posso ler o script, tá habilitado para eu ler o script. Posso executar o script, mas eu não posso alterar o script. Então é muito normal você poder fazer esse tipo de coisa dentro do Linux, tá? No Windows já começou a ter esse tipo de coisa aqui. Só que ele não é uma coisa tão aberta, tão assim mostrada para as pessoas, mas nos Windows antigos isso não tinha. Agora no Windows, a partir da integração do NT com o Windows normal, você tem gerência de usuário. Você não pode olhar a pasta dentro de usuário, você não pode olhar alguma pasta, você tem que usar a permissão de administrador para isso. E acontece uma coisa muito similar, porque eles estão aos poucos trazendo esses conceitos para o Windows. Exemplos direitos aqui, ó. Esse aqui é um arquivo, ó, que pode ser lido e escrito pelo dono do arquivo e todos os outros só podem ler, tá? Esse cara aqui, ó, é um arquivo que pode ser lido e gravado pelo próprio usuário, mas apenas lido pelos usuários que pertencem ao grupo dele, ó. Pessoas aleatórias não podem ler naquele cara, tá? Bora brincar um pouco disso, tá? Então, tô aqui nesse meu diretório, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse meu arquivo aqui, ó, ele pode ser lido e escrito por mim e somente lido por outras pessoas, tá? Como é que a gente faz para trocar as permissões? A gente usa um comando chamado chmod, tá? Então, chmod, você dá as permissões e o arquivo que você quer que tenha permissão, tá? Lembrando, quando você troca a permissão de um diretório, não necessariamente você trocou as permissões das coisas que estão dentro do diretório. O diretório é como se fosse uma porta. Aí você... ninguém pode ler esse diretório, então ninguém pode entrar. Mas os arquivos lá dentro, tudo aberto para leitura. É uma coisa que acontece eventualmente,
tá? Então, existe forma de você escrever isso sem usar esses carinhas aqui? Tem, tá? Quando esse código aqui, ó, vamos lá. Eu vou trocar aqui algumas coisas aqui. O chmod. Aí você vai colocar aqui as permissões, né? Tipo, então, a primeira parte da permissão é você colocar os grupos, assim, os acessos que você quer que sejam modificados. Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo aqui. Eu vou modificar a permissão do arquivo hardTest3. Não, do teste1. Eu vou tirar a permissão de leitura dos outros. Então, chmod. Aí o que eu vou fazer? Dos outros, others, tu vai remover o read. O tracinho é o read. Então é sempre lembrar, quando você quer adicionar uma permissão, você coloca o mais. Quando você quer remover, você coloca o menos, tá? Ó, aí de quem que eu vou te remover essa permissão? Do teste1.txt. Olha como é que ficou agora a permissão dele, ó. Saiu a permissão de leitura. Ah, professor, eu também quero remover a permissão de leitura do grupo. Aí tu vai colocar aqui, ó, group, tá? Aí, ó, tirei a permissão de leitura do grupo. Agora só eu posso ler esse diretório. Só eu posso ler o diretório. Agora vamos supor o seguinte, cara. Porra, professor, eu tô escrevendo aqui um arquivo tal. E, pô, eu tenho medo de, sem querer, modificar o conteúdo dele. Eu mesmo, eu não quero, eu já preparei o conteúdo de um script que eu quero mexer, mas eu quero tomar cuidado para, sem querer, não sobrescrever nada, não escrever alguma coisa em cima. Tu pode então tirar a permissão de ti mesmo dele, ó, do author. Author é o dono do arquivo, ó. Tira a permissão de leitura, de escrita, ó, de write. Tira a permissão de escrita do dono, do owner, do arquivo teste1. Ó, ls-l, ó. Agora o meu próprio arquivo eu só posso ler. Só podia tirar a permissão de tudo. Podia, esse arquivo aí, cara, escrever vai ficar guardado aí. Para eu poder ler ele de novo, eu vou ter que alterar a permissão dele. Então, olha a loucura. Eu vou tirar a permissão de leitura do arquivo. Eu mesmo, do author. Olha aí, ó. Professor, prova aqui agora. Vou tentar dar um cat, teste 1. Não posso. Eu mesmo, porque eu falei, cara, esse arquivo aí, ele, sei lá, se é de banco, alguma coisa doida aí, eu vou, pra evitar de sem querer ler, o cara vai ter que mudar a permissão do arquivo, tá? Ah, eu quero restituir as minhas permissões nesse arquivo. Então o que eu vou fazer? O owner, eu vou voltar aqui, ó, coloco o mais. Cadê aqui o mais? Read e write, entendeu? Olha aí, ó. Agora. LH. Pronto, agora eu voltei a ter permissão, de permissão de escrita aí. Nessa galera aí, ó. Autor, pô, deu permissão de escrita read e write aí pra galera, tá? Quando você dá uma permissão pra você, ela é meio que herdada pro resto da galera. Aí você vai tirando a parada, tá? E aqui estão, né, as outras permissões de execução, que é o X, né? E assim vai. Então, vocês podem brincar com isso toda hora, tá? O importante é, a gente usa isso como uma ferramenta de segurança, a gente usa isso como uma ferramenta de sigilo, a gente usa uma ferramenta como para evitar acidentes, tá? Eu acho bem importante a gente lembrar isso. Isso aqui é que permite, tipo, você compartilhar coisas só com quem é preciso compartilhar, porque é muito importante a gente não deixar coisas importantes abertas numa máquina, tá? Qualquer pessoa entra, loga de uma outra conta, consegue ver o que está acontecendo e tal. Então, a parte de permissão é importante. Onde que a permissão entra no dia a dia de vocês, como desenvolvedor de software? É que quando vocês instalam aplicativos, instalam pacotes, eventualmente você vai ter que mudar permissões de alguma coisa para poder executar. Você vai ter que baixar alguma coisa e mudar a permissão para poder instalar. Então é bem comum você ter que alterar a permissão de um arquivo que vai ser lido no servidor por um processo. Então é assim que a gente altera. Essa é a única forma que tem de alterar? Não, pessoal. Tem uma outra forma, que é a forma octal, que a gente chama, que é você dar
ao invés de você colocar essas letrinhas, você usar um código, entendeu? 3, 5 e 7 para cada um desses caras aí, eles mudam. Só que assim, eu diria que primeiro tenta usar esse cara aqui, te acostuma com ele e tal, aí depois, tipo, se você já está há muito tempo usando o Linux, aí você começa a usar o código, então, chmod 777 alguma coisa. Porque ele já coloca certinho a configuração que você quer no arquivo. Tipo, deixa eu ver se eu voltar aqui se eu ainda lembro direitinho. 777 significa que eu vou dar permissão para todo mundo para esse arquivo aí, entendeu? Ó, tá aqui a permissão para todo mundo. Se eu der chmod 755, eu estou dando a permissão de leitura toda para mim e para os outros só pode ler e escrever. Não pode executar. Tá aí, ó. Não, pode ler e executar, não pode escrever. Tem uma continha que a gente faz com cada um. Aí, dependendo do número que você coloca, ele vai colocar uma permissão, porque a gente usa o que tá nessa brincadeira aí. Então, essa é outra forma de fazer, tá? Mas não se preocupe em decorar uma ou outra, não, tá? O importante é vocês saberem essa aqui, pelo menos. Essa aqui é bem fácil de usar, bem fácil de entender. Essa outra dos números aí é pra galera mais old school, que tá mais acostumado a usar Linux, tá? Vou continuar aqui agora. Uma outra coisa muito importante do Linux é como a gente manipula a entrada e saída das coisas que estão acontecendo lá dentro. O que é entrada e saída? É fluxo de dados. Tipo, você pode... essas coisas que estão aparecendo aqui no nosso console, elas podem ser direcionadas e manipuladas. A gente pode fazer um monte de coisa com elas, tá? Tipo, essas coisas que a gente está imprimindo aqui, por exemplo. Aqui, eu posso jogar isso aqui para dentro de um arquivo, por exemplo. Vamos supor. Olha a brincadeira que eu vou fazer aqui, bem bobona. Porque é o primeiro direcionamento mais fácil que a gente faz das coisas que estão no console. Você pode pegar coisas que estão saindo do console e direcionar para arquivo. Você pode pegar coisas que estão no arquivo e direcionar para o console. Vocês já aprenderam como direcionar coisa de um arquivo para o console, usando o comando cat, por exemplo. Entendeu? Teste 1. Opa, sempre eu coloco o K em vez de cart. Conteúdo do arquivo TXT. Eu peguei um arquivo e joguei o conteúdo dele para o console. Eu podia pegar uma coisa do console e jogar dentro de um arquivo, professor? Pode. E que é o objetivo daqui. A gente pode direcionar as coisas usando a setinha ou as duas setinhas. Eita, professor, explica essa parada aí. A setinha dentro do console do Linux, dentro do terminal, tem o poder de direcionar as coisas que a gente está acontecendo. Por exemplo, quando você dá S-LH, saiu esse conteúdo que está aqui. Alguém pergunta assim, professor, eu podia salvar o conteúdo do meu diretório, colocar no arquivo para mandar para alguém, para essa pessoa saber as coisas que estão no meu diretório, sem eu ter que mandar um print da tela? Sim, você pode fazer isso. Você pode dar ls-lh, aí você direciona a saída para um arquivo, ó, dir.txt. Ó, o comando ls não veio para a tela, ele foi jogado para dentro do diretório. Vamos dar uma olhada no diretório, ó. cat dir.txt. Ó, o conteúdo tá todo lá dentro, ó. Pô, legal, professor. A gente pode jogar as coisas pra onde a gente quiser. Pode. E o legal é que você pode fazer cópias, você pode manipular arquivos e coisas do tipo assim. Exemplo de uma coisa interessante. Vamos lá aqui no... Vamos voltar aqui pro sair do old aqui. Bora voltar aqui pro teste 3. Pro teste 2, né? Não, deixa eu ver aqui. Cat. Teste 2. Cat. Teste 4. Tá aqui, essa listinha aqui. Vamos supor que alguém chegasse para ti, cara, eu queria que tu ordenasse alfabeticamente todo mundo que está na lista 4 e criasse um novo arquivo com ela. Aí tu já aprendeu que sort ordena as coisas que estão dentro do arquivo. Só que ele mostra no console. Tu pode pegar esse cara e jogar dentro de um arquivo. Você vai fazer o teste 4 ordenado. .txt. Agora, ó, foi todo para lá. Agora você tem uma versão do teste 4 ordenado, ó. O arquivo está todo ordenadinho agora. Você foi só direcionando a entrada e saída do Linux. Galera, isso aí é a coisa mais louca que o terminal do Linux tem. A gente faz programação direto usando esse tipo de conceito. Qual o bacana disso aí? Todos os comandos fazem isso. Todo comando que coloca na tela, tu pode jogar para um lugar. Ah, uma coisa importante. Quando tu usa uma setinha só, ele cria o arquivo e coloca aquele negócio lá.
Quando você usa duas setinhas, ele não cria o arquivo, ele não apaga o arquivo e cria de novo. O que é que ele faz? Ele vai pegar aquele arquivo, se ele já existir, ele pega tudo que você está pedindo e coloca embaixo do arquivo. Olha lá. Vai aparecer, eu vou dar cat agora, vai aparecer duas vezes. Então, teste 4. De novo. Ah, esse meu dedo aqui, esse teclado. Olha aí, agora ele duplicou a linha, as coisas que estão aqui. Professor, a gente pode ficar fazendo variações em cima desse conceito? Pode, cara. Aí que a gente vai começar a brincar aqui agora com ela, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, a gente pegou o ls, colocou dentro de um arquivo. A gente pode procurar o que está dentro de um arquivo. A gente pode ter um comando chamado echo, que ele é um comando que ele faz só, ele imprime aquilo que a gente põe na aspa, assim, olá Web Academy. A única coisa que ele faz, ele repete o que você falou. Ah, eu quero colocar um conteúdo no arquivo. Bom, lá vai, pô. Botou aqui, teste 4.txt. Agora, ó, cat teste4.txt. Tem lá o Web Academy. E se eu quisesse colocar uma coisa no final do arquivo? Aí você vem aqui e coloca lá o Web Academy. Estamos estudando Linux. Estou olhando agora o teste, ó, no final do arquivo. E aí vai, entendeu? Pô, isso é um negócio bem bacana. Professor, aquele negócio que o senhor fez lá naquela hora do cat, do tail e tal. Podia ter feito uma coisa com isso aqui? Podia, cara. Vamos dar uma olhada? Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês poderem ver melhor, né? Vamos lá, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dar um tail -f, -f é teste 4.txt. Ele tá ali olhando o cara, entendeu? Aí aqui, ó, eu vou dar, estamos estudando mais ainda. Opa. Quando eu der aqui o echo, já apareceu aqui no tail. Então é outra forma de você atualizar o arquivo, tá? Sem usar um editor de texto, você vai adicionando conteúdo dentro dele, tá? Ó, que bacana, professor. O Linux, pô, o Linux tem umas coisas legais, hein? Sim. Por quê? Porque tem coisa que vocês vão ver que você vai fazer mais rápido no terminal do que às vezes numa IDE. Querendo ou não. A prática vai... Às vezes tu tem que clicar não sei o que, não, aqui é... Tu dá um comandinho, faz a coisa rápido, gera um diretório, cria um script, não sei o que. Então, tem coisas que vocês vão aprender que ajuda você a ser mais proficiente naquilo que você está fazendo. E lembrando, tem lugares que vocês não vão ter uma ideia para usar. Uma conexão remota e tal. E ainda assim dá para fazer muito trabalho nesses ambientes que são um pouco menos gráficos, eu gosto de falar, tá? Então, entrada padrão. Então a gente viu aí, como vocês viram aí, né, a colocação das coisas e tal. Diversos comandos que não recebem argumento, tem a sua entrada padrão e tal. Aí outra coisa que o cara fala assim, porra, professor, eu queria, entendeu? Pegar a entrada padrão e jogar pra dentro de um arquivo, cara. Tipo, assim, tem o comando sorte, por exemplo. Tu dá sorte o nome de um arquivo, tá? Tipo, que é uma coisa interessante, né? Tu vê assim, pô, o comando sorte ele lê as coisas de dentro do negócio. Eu podia pegar uma coisa e jogar pra dentro de um comando, entendeu? Tu pode jogar uma coisa dentro de um comando usando a seta invertida, dizendo assim, esse cara vai entrar para dentro do comando. Olha uma coisa legal, né? Vamos ver aqui. Tu dá aqui teste4.txt, tu vai dar sorte. Aí tu vai, a setinha aqui agora é na direção do arquivo. Então, o que eu quero falar? Cara, teste4.sorte. Sorte, eu quero que tu receba, como se estivesse recebendo da tela, esse conteúdo aí, ó. Então, é como se tu estivesse direcionando para a entrada do comando esse arquivo aí. E você pode direcionar vários se você quiser. Aí depende daquilo que você está fazendo. Então, ele também funciona desse jeito. Basicamente, tem programas que não vão ter essa entrada. Pega uma entrada do console e você pode também brincar com essa parte da setinha. Então,
Se tem alguma coisa, a setinha vai para o lado do arquivo, o conteúdo que é gerado no console, em vez de ir para o console, para o terminal, vai lá para aquele arquivo. E coisa que está dentro do arquivo, você pode fazer a jogada para dentro do comando, tá? Isso é bem legal. E aí vem o que eu gosto assim, de falar, que é a forma de você encadear vários comandos do Linux. Aí você pode gerar mini programinhas que fazem isso e tal, usando um pipe, por exemplo. O que esse cara está fazendo aqui? Olha lá. O pipe, que é esse cara em pé aqui, ó. Muito dos tecladinhos de vocês. Se o teclado de vocês for no brasileiro, deixa eu ver onde é que vai estar o pipe, cara. O pipe vai estar do lado do shift, do lado do esquerdo. Ele tem a barra e tem o shift no teclado do Brasil. No teclado em inglês o pipe está normalmente em cima do enter. Em cima do enter tem um pipe, tá? É basicamente onde vocês vão encontrar essa barrinha aí. O que essa barrinha faz? Ela pega a saída do cara que está à esquerda e joga para a entrada do cara que está à direita. Exemplo. Vamos lá. Olha esse nosso diretório aqui. Nosso diretório, se eu der ls, ó, tá esses caras aqui. Vamos supor que eu quisesse fazer o seguinte, eu vou dar ls, aí o conteúdo do ls vai para o console, só que eu não quero que vá para o console, eu quero que ele vá para a entrada de um outro programa. Esse outro programa eu vou chamar de grep. E eu quero que o grep liste para mim somente onde tem a palavra old. O ls-l aqui. Ele vai pegar só o que tem old. Olha aí, ó. Old 2. Caramba, professor, que legal, entendeu? Ah, professor, eu quero que ele pegue agora somente os arquivos que começam com A e terminam com TXT. Tem algum comando AUL? Ah, pô, aula termina com TXT? Não, acho que a aula... Cadê aqui? grep... Aula... Acho que eu peguei o cara errado aqui. grep. Ah, não, desculpa, eu tive que botar o comando certo aqui. grep... AUL. Pronto. Aí ele pegou o cara. Tem esse negócio de padrão que às vezes me enrola aqui, mas tá certinho agora. Porque eu não tô pegando diretório, né? Ele pega realmente aquilo que eu tô... Ele não tá pegando uma máscara, ele tá pegando aquilo que eu tô pedindo, né? Artigo com TXT, agora deixa eu ver se vai pegar aqui. Não tem artigo TXT, aqui tem TXT no final. Aí vai pegar todo mundo que tem TXT. E aí vai. Então você pode pegar a saída de um arquivo e jogar para outro. A saída de um comando e jogar para outro. Tu pode pegar um arquivo, joga num comando, e esse comando sai para um arquivo e no final joga para um arquivo de novo. Olha que doido. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ele lista todo mundo que está no trabalho, pega somente as linhas que tem a palavra mark e apresenta ela no comando more. Porque às vezes uma linha é uma coisa muito grande, aí tu quer dar um espacinho nela. Exemplo aqui que eu vou fazer aqui agora, né? Vamos pegar aqui a historinha da Chapeuzinho, né? Acho que está no teste 3. Vamos lá. Deixa eu dar um more aqui, teste 3. Tá, Chapeuzinho tá aí. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, eu vou dar um cat, teste 3. Vou jogar. Isso aí aparece na tela, né? Vou dar pipe grep, aí eu vou pegar aqui a chapéu. Aí eu vou dar pipe more. Então o que vai acontecer agora? Ele vai pegar o conteúdo do arquivo teste, que é a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Ele vai jogar para o comando grep vai filtrar somente as linhas que tem chapéu. Aí esse cara ele vai jogar para a tela e vai jogar dentro do comando more. Aí eu vou poder andar devagarzinho nesse cara para eu poder ler exatamente o que eu estou querendo, ó. Tá aí, ó. As linhas que tem chapéu. Pô, show de bola, professor. Então, você vai começando a pegar a manha de como incrementar isso aí. Onde que vocês vão usar muito isso aqui? Pessoal, quem desenvolve software tem que mexer com o servidor back-end, tem que mexer com o console, não sei o que. Cara, às vezes tem que buscar coisa, tem que entender um erro que aconteceu e tal. Quem é desenvolvedor de aplicativo mobile, tipo, vai desenvolver no Android Studio. Cara, o log que o Android gera é gigante, cara. Aí tu tem que saber filtrar as coisas. Então, saber jogar esses caras pra cima e pra baixo, fazer as filtragens, gerar um arquivo e tal. Pô, essa aqui é uma ferramenta incrível para você aprender a mexer. Então, abre porta para você
fazer muita coisa interessante e saber monitorar como é que está indo a sua aplicação, tá? É uma das características mais poderosas do shell do Unix, tá? É uma coisa bem diferente mesmo. Outra coisa que eu acho legal, você já tem uma percepção boa, né? Controle de processo. O que é o controle de processo no Linux, tá? Vamos lá, antes de eu comentar aqui, alguém já tinha brincado com esse negócio de pipe aqui? Levanta a mão, já tinha brincado com pipe, direcionar a saída de arquivo para outro e tal. O Jolifer, quem mais? Alguém mais já tinha mexido? Assim, é porque pouca, eu sei, como a maior parte de vocês não mexe com Linux no dia a dia, então poucas pessoas mexeram com isso aí. Até eu estou mostrando para vocês aqui porque assim, até antes de quinta-feira, antes do feriado, eu vou colocar uma lista de exercícios aqui, eu vou gerar uma lista de exercícios para vocês terem algo para praticar, tá? Mas é importante que vocês pratiquem. Tem que praticar esses exercícios, porque vocês não podem achar que vendo a minha apresentação aqui vai dar tudo certo não, tá? Vocês têm que ter alguma coisa, porque no dia da prova eu vou pedir para vocês fazerem algumas coisas e vocês vão mandar para mim as provas de execução desses comandos, tá? E vai ter um tempo para fazer. Então, se vocês forem aprender no dia da prova, pode dar ruim, cara. Então, tem que ter visto alguma coisa, praticado um pouquinho, tá? Eu vou dizer para vocês mais ou menos o que vocês têm que direcionar, mas usem como base o exercício que eu vou passar para vocês terem uma noção daquilo que vocês vão enfrentar, daquilo que eu vou pedir que vocês façam no Linux no dia lá da avaliação, tá? Gerência de processo, vamos lá. O Linux ele tem essa parte dos arquivos, da gestão do sistema de arquivos, que a gestão do sistema de arquivos dentro do Linux é uma das coisas mais importantes que o sistema operacional tem, porque tudo é arquivo, tá? Dispositivos são arquivos, conteúdo é arquivo, tudo é arquivo. E alguns arquivos representam a saída e entrada de dados de certos processos. Processo é um programa do sistema operacional que está rodando na memória, tá? E aí a gente tem que tentar entender como é que funciona a memória, como é que o Linux organiza as tarefas e tal, porque ele é multitarefa, então ele executa várias coisas simultaneamente. Tá? Uma coisa importante é você tem que tentar entender se alguma coisa está acontecendo errado e você poder parar. Quem já mexeu com o gerenciador de tarefa do Windows é um vislumbre daquilo que a gente tem aqui. Vocês vão ver, na verdade, que o Linux tem um gerenciador de tarefa bem antigão, bem feito em TXT, tá? Que a gente usa com muita... Na verdade, assim, muita gente prefere usar ele às vezes do que qualquer outra ferramenta, porque é rápido de ver, carrega rápido, porque ele tá lendo que está dentro de um arquivo especial, tá? Você pode escolher qual programa que você vai executar, escolher qual a entrada de dados que você dá do programa, onde vai ser saído. Você pode escolher muita coisa, você tem um controle muito grande em cima dos processos, tá? Então o processo é uma instância de um programa de execução. Lembrando, um programa, você pensou no algoritmo, escreveu um algoritmo numa linguagem de programação, compilou, você tem um programa, tá? O programa, ele não está rodando. Quando ele roda, ele vira um processo. Mas aquele programa que está lá, aquele código, ele é só uma base. O programa que está rodando na memória do computador, a gente chama de instância. Ele é um exemplar daquele programa. Porque você pode ter várias cópias, várias instâncias, vários exemplares daquele mesmo programa rodando. Por exemplo, você pode abrir dois Firefox, você pode abrir dois Chrome. Não faça isso, tá? Você pode abrir o mesmo programa várias vezes. Entendeu? Cada um desses programas é uma cópia daquele programa, mas aquele cara lá, na verdade, é um processo, a gente chama. Então, você tem vários processos que são do mesmo programa. O programa é uma coisa que está lá, tipo uma música, entendeu? Você pode tocar diferentes pessoas tocando a mesma música. É a música, não é... Agora, aquilo que está tocando, que você está ouvindo, aquela melodia que você está ouvindo e tal, aí seria o processo que está acontecendo lá na memória do computador. O que ele pode ter? Ele pode estar abrindo um arquivo, ele pode estar lendo uma informação da rede, ele pode estar executando uma tarefa de cálculo, ele pode estar, sei lá, jogando alguma coisa para fora do teu computador. E ele tem diversos dados associados, tipo quem criou aquele processo, se aquele processo criou outros processos, e assim por diante. É um organismo vivo. O sistema operacional dentro de uma máquina é uma coisa viva, tá? Ele está fazendo um monte de coisa lá simultaneamente. Qual é o legal? Então a gente a gente pode executar programas em segundo plano. Olha um exemplo legal que eu vou mostrar para vocês aqui.
Tá vendo? Vocês estão vendo aqui o editor de texto, né? Ele tá aqui, tá? Vou fechar ele. Esse aí é o Gnome Text Editor. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir o programa, ó. Abrir o programa. É como a gente chama esse programa pelo console. Só que vocês estão vendo que travou aqui o meu console, o meu terminal? Tá travado. Porque olha o que aconteceu de legal. O programa desse cara aqui, agora ele é filho desse meu terminal aqui. Filho do terminal, professor, é. No Linux a gente tem uma brincadeira de hierarquia de programas. Um programa, ele tem a possibilidade de ser pai de outro programa. Porque aqui, esse programa aqui foi chamado dentro desse outro. Tipo, dentro do meu terminal, que é um programa, eu chamei o editor de texto. Então ele é filho do terminal. Então, enquanto esse terminal está rodando, o editor de texto está rodando, o terminal fica travado, porque ele está executando aquele cara. Isso a gente chama de execução em primeiro plano. Professor, e se eu quisesse continuar editando as coisas aqui, sem ter que fechar, porque pô, ele está em primeiro plano, então eu parei esse cara aqui está rodando. Como é que eu faço para voltar aqui? Tu tem que fechar esse cara aqui agora. Ah, pô, então vou fechar ele, fecha ele. Você terminou de fechar, aí você volta o primeiro plano para o teu programa. Então, o primeiro plano é aquele programa que está rodando que o usuário está usando na frente. Mas às vezes você quer fazer multitarefa, você quer rodar dois programas simultaneamente. Simultaneamente não existe, é concorrentemente. Eles vão estar aparecendo assim, aí o processador vai lidar com eles tão rápido que cria a ilusão que ele está ao mesmo tempo, mas ele está lidando com um programa por vez, tá? A não ser que tenha vários processadores, aí realmente ele está programando ao mesmo tempo. Quando a gente quer rodar um programa em segundo plano, tipo, ele vai rodar, mas não vai me impedir de rodar, você põe o e-comercial no finalzinho. Aí você faz isso, ó. Ele abriu um processo, olha aí, ó, que tem um número e rodou aqui, ó. Mas aí o meu terminal, ó, continua bonitão aí, cara. Agora eu posso continuar usando ele sem travar aqui. O meu editor de texto tá aqui, pô. Só tava programando aí com Python. Ah, eu tava fazendo um negocinho de Python que a gente vai ver já já, tá? Então, olha o negócio legal, né, cara? A gente tá olhando aqui e tal. Professor, você só faz adicionar esse e-comercial no finalzinho aqui, cara, tá? Aí o que é legal? Você pode, entendeu? Descobrir quais são os programas. Tipo assim, vamos supor que tu roda vários programas aqui. Tipo, eu tô aqui e tal, eu limpei a tela. Aí eu vou rodar agora outro editor. Entendeu? No caso o Linux não deixa de fazer isso não, tá? Mas a gente tá rodando dois editores. Pessoal, aí eu apaguei, sem querer limpei a tela de novo. Aí alguém pergunta, pô, ele matou aqui já meu editor, deu clear aqui. Editor de novo. Mais um editor, vamos lá. Então, dois editores iguais aqui? Acho que não. Só esse aqui mesmo. Professor, como é que eu faço para descobrir quais são os programas que eu inicializei do meu programa? Aí tu tem esse comando aqui chamado Jobs. Aí ele vai dizer para ti, ó. Tu tem dois programas aqui rodando. Tu tem um programa aqui, Gnome Editor rodando aqui, cara. Pô, legal, professor. Então a gente consegue saber quais são os programas que estão rodando. E você pode fazer o seguinte, aquele programa que estava em background, você pode colocar ele de novo em primeiro plano. Como é que você faz isso? Você dá o comando FG, tá? Então eu vou dar FG, foreground, entendeu? Aí ele pega o editor de texto que estava aqui, ó. Ele passou a ficar de novo no primeiro plano, ó. Agora ele está travando aqui o meu editor, tá? Então o Gnome Text Editor virou o meu programa. Se eu fechar aqui, ó, eu dei Ctrl C, ó, ele fechou o editor lá atrás, tá? Então você pode brincar de pegar um programa, colocar em foreground, background, assim por diante. Você pode fazer tudo isso aí. E uma coisa muito importante é você pode matar um processo. O que é? É tipo o editor, é igual o controlador lá do Windows. O programa tá lá rodando, travou, tal, caramba, bicho, eu fiz um programa aqui, escrevi errado um método aqui, travou, parado. Aí tu dá o comando kill, o número daquele processo. Professor, como é que eu sei o número de um processo? Ele aparece ali na hora, mas e se eu perder, cara? Entendeu? Aí tem um comando chamado PS, cara. O que o PS faz? O PS ele lista os teus processos. Tipo, se eu dar o Gnome Test, eu vou startar aqui o Gnome Test Editor.
Agora eu vou dar PS. Aí abriu de novo ali, ó. Vou dar PS. Olha, aparece aqui o programa que eu criei, ó. E tá aqui, ó, o, o ID, né, o número desse processo. Se eu quiser matar esse cara, vou dar aqui o nome do cara aí, ó. Morreu o maluco. Às vezes é um programa, não tá funcionando bem, travou, não sei o que, tal. Aí tu dá kill, tá? Equivale ao matar lá do gerenciador de processo do Windows, tá? Mas aqui é que tu tem um comando que tu consegue criar. Tipo, tu cria o teu processo em cima do programa que você está executando. Aqui mais que você pode fazer? Aí você pode colocar ele em foreground, colocar em background e você pode matar o processo. Para saber os processos que você está inicializando no teu nesse contexto que você está usando aqui, a gente usa o comando chamado PS, tá? Uma coisa legal é que eu quero ver todos os processos que estão executando na minha máquina. Aí tu dá PS -AUX. PS-AUX ele mostra todos os programas que estão rodando na máquina. Todo mundo tá rodando. É um monte de coisa, galera. Tem plano de coisa, ó. É programa pra caramba, tá? Então, olha ele, mostra qual é o usuário, qual é o número do processo, quanto da CPU ele está usando, quanto de memória ele está usando, e aí vai, ó. Então esse aqui, ó, é o processo root que deu o int na máquina. Aí tem um monte de coisa aqui rodando, cara. Entendeu? TTY significa qual terminal que esse cara tá rodando. Se ele não tá rodando em nenhum terminal, aparece essa interrogação aqui, tá? Ó, os programas de usuário, nossos programas é tipo eu tô usando no terminal aqui, ó. O comando PS que eu dei, ó, tá rodando no terminal 0. Sou eu, tá? No terminal. Tá aqui o processo dele, tá aqui quanto que ele tá, quanto é que ele ocupou aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o esse aqui foi o virtual, não sei o que tal de size, né? Quando ele executou na hora que ele tava executando aí na hora. Olha aí, né? Esse é o PS AUX. O PS, só o PAU, ele roda todos os programas do usuário atual, independente de onde eu estou, porque quando tu roda só PS, ele roda só do teu processo. Tu coloca PS-AU de todos os teus programas que tu tá rodando em todos os lugares. Então, eu tô rodando aqui Moisés, ó, tá rodando o GMD, que é esse sistema aqui agora. Eu tô rodando o Gnome Session, eu tô rodando 2 bashes aqui e esse programa aqui. Que legal, professor. Muito bacana isso aí, muito bacana mesmo. Tá? Peça o X aqui. Deixa eu ver, ó. Professor, aí tu vê que isso aqui sai coisa pra caramba. Vamos supor que eu quisesse dar um grep. Agora eu vou colocar o Firefox. Vamos ver se ele aparece em algum lugar. Ó, ele acabou de mostrar pra mim aqui quais são as linhas que estão rodando o Firefox. Entendeu? Ó, é o professor Moisés está rodando Firefox. Ó que legal. Mostra quanto ele está ocupando de memória, virtual, não sei o que, tal. Assim por diante, ó. Então, eu usei o grep para procurar a linha que tinha Firefox, é porque PS tem muito processo à máquina, galera. Demais. Tá? Quando você tem aí o que o PID, né? Ele tem aqui, ó, VSZ, o tamanho virtual do processo, código, dados mais pilha, TTY, o terminal, stat, ó, é se está rodando, se está dormindo, se está paginando, se está zumbi. O que é zumbi? É um processo que ele perdeu quem executou ele, mas ele continua executando de alguma forma. Tipo, é um processo que está em background, mas alguém matou o pai dele, aí não, por uma coisa ele não saiu, e aí ficou rodando. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tá, ó, esse i aqui, ó, significa o que ele está rodando no i aqui. Vamos ver aqui. E não tem nem aqui o i, acho que aí ele está em dormante, SSL, acho que esse aqui é o, deixa eu ver se esse aqui é o status. É o stat dele, ó. A gente pode dar man aqui, ó, PSV. Unix Option, BSD Option, aqui no Options. PS AUX, ó. Ele tá usando a sintaxe BSD, mas a gente tem outra sintaxe que a gente pode usar. Aí depende, porque eu sou usuário de BSD, né? Tô acostumado a usar. Muita gente também tá acostumado a usar, tá? Mas tem muitas coisas que você pode ver, tá? Então, por grupo, por usuário, por tipo de programa, você pode, tá? A imaginação aí é o limite aí da parada, tá?
Uma coisa legal, aí assim, professor, o que seria o equivalente ao gerenciador de tarefas do Windows aqui? É o top. Porra, o comando top é um comando top, cara. O comando top mostra, entendeu? Para você, quem são os programas que estão rodando na máquina. Olha que legal, tá? Então tá rodando aqui a máquina. Professor, virtual, né? Olha aqui, ó. Quanto tem de memória RAM essa máquina? Ah, tem 32 GB, tá? Tem 22 livre, tem 6 usada, tal, tem 6 usada no buffer. Quantas CPUs aqui tem, ó? Aí tem a CPU aqui. Tá utilizando 4, tem um processo rodando, tem 472 dormindo, tem 0 parado, 0 zumbis, assim vai, tá? Então aqui, isso aqui é cada uma das CPUs aqui, ó. Tem um monte de CPU rodando aqui e tal. A gente tem programas no Linux, deixa eu ver se eu consigo puxar um aqui sem destruir a máquina aqui, sem destruir o funcionamento dela. É o monitor do sistema. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui em algum lugar pra mim. Vai abrir, cara? Não. Vou tentar de novo. Tá aqui, o System Monitor. Ué? Ah, tá aqui, ó. O System Monitor, eu abri 2 vezes. Tá, beleza. Ele é a versão gráfica do meu amigo aqui, ó. Tem processos, ó, os recursos. Ó, essa máquina aqui tem CPU, tem 32 CPUs, cara. Porra, é CPU pra cacete. É porque é uma máquina bem poderosa para fazer coisas bem elaboradas aqui que a gente faz com inteligência artificial. Então assim, aqui a gente consegue ver, ó. Mas tudo que tá aqui, a gente também consegue ver aqui, pô. É um negócio legal. Ó, os file system, quanto é que tem, o diretório, quanto é que estão as coisas aqui, são os recursos que estão sendo utilizados. Aqui é a CPU. A gente pode ver, a gente pode até configurar isso aqui depois, se eu não me engano, tal. Tá. Ver uma CPU só. Como é que tá a troca de memória entre a máquina e o HD? Quanto é que tá a parte da rede? Se tem mais aqui, como é que tá o uso da rede aqui, tá? Porque eu estou transmitindo para você, tá acontecendo uma saída, vocês estão vendo, ó. Característica de quem está sendo streamer. Ó. Sending, entendeu? Eu já mandei 3 GB para fora, cara, olha, vocês estão pegando dado aí, cara, entendeu? Eu recebi somente 600 MB. Não estou baixando muita coisa não, mas já mandei muita coisa aqui, tá? Então, a gente consegue ver esse tipo de coisa. Cada Linux vai ter as suas ferramentas equivalentes a essa aqui de alguma forma, tá? É uma coisa bem legal. Aqui nesse cara aqui, pessoal, tem um universo de comandos. Você pode matar processo, você pode listar processo e tal. Mas sai um pouco do escopo, assim, a gente entrar em detalhes demais sobre isso aqui. Na verdade, isso aqui é só uma revisão para vocês verem. Mas a gente pode ver a utilização de memória, identificar e matar um processo utilizando o CAI, o número do processo e tal, e assim por diante. Como vocês viram, né? Você dá aqui o nome do processo, você pode matar mais de um processo. Quem está desenvolvendo sempre pode cometer um erro de subir um processo que não está, que dá um pau, que trava, não sei o que. Aí vocês eventualmente não vão precisar ir muita coisa. Abre um terminal, mata o processo e tal. Não precisa perder muito tempo no sistema operacional buscando ferramenta para isso, tá? O ambiente gráfico de vocês, esse aqui é para quem console muito legal. A gente está usando um ambiente aqui. Isso aqui é uma coisa que eu não posso demonstrar aqui porque não dá para aparecer, a não ser que eu estivesse filmando com uma câmera uma outra máquina, tá? Mas a gente está usando um terminal gráfico. Uma máquina pode ter vários terminais gráficos. E a gente pode também ter terminais que são consoles. Tipo, esse console que vocês veem utilizar aqui, ó. Ele também, na verdade, quando você loga na máquina, o que você vê é esse console aqui. Entendeu? Você loga a primeira vez na sua máquina, você vê isso aqui. Esse é o normal de usar o Linux. Na verdade, eu aprendi a usar Linux. Na época que eu comecei a usar Linux, depois que a máquina dava o boot, aparecia uma tela assim pedindo login e senha. Aí eu logava, aí aparecia isso aqui. Aí daqui que eu dava Start X. Aí subia a tela gráfica. Não era como hoje que sobe automaticamente, não. Antigamente, a gente tinha que subir na mão a tela gráfica, tá? Então a gente pode identificar, às vezes tem um programa que ele trava a tela. Aí você volta para o modo de texto dando Ctrl Alt F, aí você Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2, você encontra um terminal, você mata o processo que está travando a tua tela e depois volta para o teu processo normal. Mas isso aí é coisa um pouco mais avançada, tá? Não se preocupe muito com isso não, que é uma coisa que não vai cair nada em prova, tá? Comandos em sequência a gente já viu. Aspas a gente já viu no comando echo, aspas 2.
Não vou falar de alias. Utilitários que são legais, para vocês começarem a entender algumas coisas. Isso aqui, na verdade, eu vou pedir para vocês fazerem na prova de vocês. Quando você dá o comando History, ele mostra os últimos comandos que você fez, ó. Tá? Então, pô, eu fiz um comando, cara, que eu... Pô, caramba, eu queria lembrar esse programa que eu fiz, cara. Aí tu usa o comando History, tá? Tem um comando que foi grandão, tu quer reexecutar esse cara. Tu dá exclamação, exclamação, eu vou reexecutar esse cara aqui, ó. Aí tu dá 704. Opa. Cadê? Eu acho que eu peguei aqui, cadê o comandinho aqui? Ah, desculpa, é esse cara aqui, só. Cadê? É pipe, exclamação 704. Aí ele executa de novo o comando, tá? Então, o exclamação executa o último comando que eu acabei de executar de novo, claro. O history faz isso então, e vocês podem progar, pô, eu executei um comando ainda agora, cara, um cat que era complicadão, pô, vai no history, pega o cara, executa de novo. Todo o Linux tem esse cara instalado na base, tá? Editor de texto a gente já viu, o Gedit, o VI e o Nano. Cara, o Gedit é um editor de texto, ele é equivalente, o Gedit ele é muito usado no Ubuntu. Eu estou usando aqui no meu um Debian, aí no Debian, é esse que vocês viram usar aqui algumas vezes, o Gnome Text Editor, tá? Ele é igualzinho, igual, assim, é o mesmo programa, só tá com nome diferente, tá? É o mesmo programa, é o Edit que vocês vão usar. Tem o VI. O VI é tipo o Nano, só que ele é um pouco mais complicado de trabalhar, tá? Eu programei muito tempo no VI e assim, eu digo pra vocês, cara, você não perde tempo nenhum não vendo ele, tá? Só aprenda a VI se realmente for necessário. É muito mais fácil pra tua cabeça usar um Nano, é a mesma coisa. Então, recomendo usar o Nano, porque eventualmente você precisa acessar um lugar que não vai ter terminal onde você vai poder subir uma interface gráfica. É muito complicado. Então é melhor aprender a usar um comando de texto puro, tá? Tá aqui, ó, o Gedit, ó, é exatamente como que a gente está usando aqui no editor de texto. Tem o Emacs, o XEmacs, que é um outro editor de texto bem famoso, bem antigão do Linux, tá? O VI, tá? Eu digo para vocês, tem gente das antigas que manja muito de VI, e tem lugar que só tem o VI, tá? Eu já, tipo, na época que eu tava no Civan, o Solaris só tinha VI, cara. Então, se eu tinha que fazer alguma modificação, um arquivo de configuração para reiniciar uma máquina, tá em outro lugar, tinha que saber VI. Então, se vocês eventualmente trabalharem em algum lugar precisa de VI, façam um curso rápido, precisa mexer um pouquinho, tem uma curva de aprendizado, mas não é assim, não é impossível não. Tem gente que faz loucura com VI, é bem legal mesmo, tá? O Nano, que eu digo que eu acho que é muito bacana, tá? Esse pico aqui que era o que eu usava quando eu era moleque. Moleque, assim, meus 20 e poucos anos eu usava o pico. Aí quando eu soube que o Nano tinha sido feito a partir do pico, eu comecei a colocar ele e tal. É muito bacana, mas olha aí, tá aí o Nano aí. Tranquilaço, tá? Coisas que vocês têm que saber sobre o uso do disco. A gente tem. Essa aqui é só por curiosidade. Essa aqui não é o tipo de coisa que eu vou mais cobrar de vocês, mas em prova não, tá? DU é o Disk Usage, é o uso do disco. DU, ele diz quanto é que você está usando aqui, mas pô, é muita coisa. Pô. Se der 1 menos K, aí ele vai dizer quanto é que está ocupando em K daquele arquivo que você está usando. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, DU, Disk Usage menos K, esse arquivo aí, o Tuxedo aí, ó. Esse programa aqui está ocupando 108K. Então, legal. E se eu colocar DU menos KS, aí ele vai usar. Quanto é que eu estou usando? Esse aqui, eu vou colocar o H também aqui. Quanto é que eu estou usando de diretório aqui das coisas? Eu estou usando 4 GB e tal. Tá? Então, é uma coisa legal de você aprender a usar o DU, caso tu tenha. Às vezes tu tá vendo um arquivo de log e tu, caramba, bicho, quanto é que esse arquivo de log tá o tamanho dele? Então, pô, eu fiz um container aqui, Docker, qual o tamanho que ficou esse container? Aí tu confirma usando o DU. Rapidinho diz o tamanho do cara, tá? DF, ele diz o file system, como é que tá o file system. Então,
às vezes você vai configurar a máquina Linux, você quer saber como é que estão os diretórios, quanto é que eles estão ocupando espaço nos arquivos. Então assim, nos arquivos não, nos discos que você colocou. Tipo, ó, no meu HD aqui, eu tenho um HD NVMe, ó. Na partição 01P2, que tem 28 GB livre, eu estou usando 8 GB e tem 18 GB disponível. Ela é o meu barra. No meu home, ó, que é o meu diretório barra, no meu HD NVMe 01P4, tem 1.8 TB disponível. Eu estou usando 1% dele aqui no meu home. Então, eu já estou usando 4 GB, tem 1.4 TB. Dá para gravar bastante aula de vocês, ainda não tem problema nenhum não, tá? Por que eu faço isso? Porque eu gosto de separar o diretório. Quando eu monto uma máquina para usar, eu gosto de separar o meu home da máquina do barra, do diretório do sistema operacional. Por quê? Caso sem querer eu enche o meu diretório, eu não vou parar a máquina. A máquina está rodando como se fosse um HD diferente. Então, é uma coisa que a gente, quando vai usando o Linux, a gente vai aprendendo, tá? Então, esse K aqui, ele está colocando em human, diga em kilobytes e human, aí transforma em gigabyte, megabyte, assim por diante, tá? Então, é uma coisa bem legal. Para zipar, cara, a gente tem um comando zip e unzip normal. A gente tem um comando chamado tar. Deixa eu ver aqui, deixa aqui no Workspace de novo. O que eu mais gosto de usar é o tar, cara. Na boa. Tu dá tar. Aí tu quer criar um arquivo cvx, não, cvfz. Aí tu zipa o comando. Galera, isso aqui tem que olhar, tem que ver manual e tal. Mas assim, tem várias opções. Tu dá o nome dos arquivos que você quer. E no final você coloca o arquivo que você vai colocar dentro deles. Você vai mostrar o tar aqui. Tá aqui, ó. CVF, o nome do pacote e os arquivos ou diretório que você quer colocar. Create, vverbose, fpacote, pode pacote ser criado e tal. No caso aqui, tipo, eu vou criar o arquivo, colocar assim, ó, aula.tgz. Aí eu vou colocar aqui todo mundo que termina com txt. Aí ele colocou todos esses arquivos dentro desse aula.tgz. Olha que legal, tá? Aí se eu quisesse, eu copio isso para outra pessoa, tá? Aí a pessoa vai lá, ela dezipa esse cara, porque esse cara, o tar, ele transforma tudo numa pasta. Aí quando tu coloca o Z, ele zipa. Então o C de criar. Se eu quisesse descomprimir esse cara, agora eu vou copiar o aula.tgz, aula.tgz, para dentro do old 2 aí, ó. Opa, CP, desculpa. Copy. Pronto. Agora eu vou pro old 2. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dar tar, aí xvfz, ó. Ele vai descomprimir o aula.txz, ó. Tcharam! Descomprimiu. Olha que legal, cara. Bacana, hein? Rapaz, isso é útil demais, galera. Útil demais. Eu sou bem antigo, galera. Já vou fazer. Daqui a 3 anos eu faço 50 anos, cara. Então, assim. Eu usava demais o tar para copiar o joguinho do Doom, cara, nos meus disquetes, cara. Porque o Doom, ele ocupava mais ou menos uns 7 para 8 MB, entendeu? Aí o que tu fazia? Tu usava, porque o tar, ele tem uma opção de pega esses caras, cria uma pasta compacta, só que eu quero que tu crie arquivos de 1.4 MB, porque é um que dava num disquete, cara. Aí ele criava 7 arquivinhos, tá, pá, aí tu copiava cada arquivo num disquete, aí tu levava para casa do teu amigo, tal. Cara, delícia, cara. Pô, pra quem é das antigas, o tar tá presente aí. Pô, não sou só usava tar desde essa época. Cara, desde moleque, cara. Desde moleque. Então, tá aí no Linux, tá? Tá aí, tá explicando um pouco mais do tar. Isso aí tá tudo no material pra vocês, pessoal, pra vocês brincarem, tá? Não sejam alunos somente aqui na hora da aula, não, tá? Sejam alunos durante o curso também, tá? wget pra pegar e... Tá, a gente já falou sobre coloquei, é isso mesmo. Pessoal, essa era a revisão de Linux que eu queria passar para vocês, é um nivelamento, tipo, vocês foram expostos a isso. Eu vou botar algumas práticas para vocês depois, mas a ideia é que vocês usem esse conhecimento aqui, porque quando a gente vira um desenvolvedor de software em ambiente Unix, cara, a gente vai usar um pouco disso aqui todo dia. E a gente vai aprender sempre um pouquinho mais toda vez que a gente está utilizando aqui, tá? Eu vou parar a gravação agora, a gente vai entrar no nosso intervalo. A gente volta daqui a uns 20 minutinhos, então são 7h34 aí.
Bora voltar daqui às 10 para as 8. A gente volta, a gente dá o último sprint aí na aula, tá legal? Vou parar a gravação aqui. Valeu, valeu.